Tá vendo esse cara com barulho na mão? O nome dele é Ben Pridmore. Ele é recordista mundial de memorização. E ele é capaz de memorizar a sequência de 52 cartas de baralho em apenas 24 segundos. Mágico? Gênio? Trapaceiro? Não. Ele simplesmente usou uma técnica de memorização que foi desenvolvida por alguns filósofos. Depois de ser quase esquecida, alguns mágicos ilusionistas perceberam que poderiam usar esse mesmo truque para impressionar pessoas em suas apresentações e demonstrações. E os feitos realizados a partir disso são os mais variados possíveis. O Dominic O'Brien, por exemplo, tinha problemas de dislexia na infância. Os professores o consideravam um aluno muito abaixo da média. Mas depois de usar essa mesma técnica, ele se tornou 8 vezes campeão mundial de memória. Inclusive, ele foi proibido de entrar em todos os cassinos dos Estados Unidos, pois eles não estavam gostando de perder tanto dinheiro para um cara que memorizava todas as cartas de baralho. Certo, tudo isso é muito legal, mas com certeza você está se perguntando, o que isso tem a ver com falar inglês, não é mesmo? Bom, é que nessa apresentação eu vou te mostrar como você pode usar essa mesma técnica de memorização para aprender a falar inglês em apenas 7 dias. Não, você não viu 7 anos, 7 meses ou 7 semanas, e sim 7 dias. E você não precisa ter uma base, saber falar um pouquinho, ou já ter estudado inglês para conseguir aprender tão rápido. Pois com essa técnica, associada ao método de estudos que eu adaptei e venho ensinando há mais de 10 anos para centenas de alunos, você terá todo o conhecimento que precisa para compreender e se comunicar em inglês com qualquer pessoa, em qualquer lugar, e em apenas 7 dias. Já o que eu vou te ensinar não tem nada a ver com os métodos tradicionais usados por escolas de inglês, que te mantêm por anos trancafiado numa sala, e em muitos casos o aluno sai sem conseguir conversar por 5 minutos com o estrangeiro. O método que eu vou te mostrar é algo completamente novo, baseado nas mais avançadas técnicas de aprendizagem acelerada e memorização, e foca em enviar as informações que você precisa para falar inglês para a sua memória de longo prazo, de forma que você possa acessar sempre que precisar se comunicar com alguém, ou compreender o que está sendo falado em inglês. Então, se para você é interessante a ideia de daqui a uma semana ser capaz de fazer uma entrevista de emprego em inglês e conseguir conversar tranquilamente com o entrevistador, compreendendo o que ele fala e automaticamente saber como responder as suas perguntas em inglês, de fazer aquela viagem dos seus sonhos para os Estados Unidos ou qualquer outro país de língua inglesa e conversar normalmente em inglês com qualquer pessoa, assista a essa apresentação com bastante atenção, pois eu não só vou te mostrar como isso funciona, mas eu vou te provar que daqui a 7 dias essa será a sua nova vida, onde você naturalmente falará inglês e finalmente se abrirá a todas as possibilidades sociais e financeiras que isso te trará. E não importa se você não sabe sequer uma palavra em inglês, se você já estudou por anos em alguma escola tradicional e mesmo assim não aprendeu, ou se você sempre teve dificuldades na escola e acha que nunca conseguiria aprender inglês, pois essa técnica envia o conhecimento diretamente para a sua memória de longo prazo. A mesma memória que armazena coisas especiais que ocorreram na sua vida, que você nunca esquece, como o seu primeiro beijo, por exemplo, ou sua melhor festa de aniversário, ou um momento especial que você teve com sua família. Como eu já disse, o Dominic O'Brien, ele era considerado um aluno muito abaixo da média na escola, mas a culpa não era dele, e sim das técnicas de ensino arcaicas que muitos professores usam. A partir do momento que ele conheceu essa incrível técnica de aprendizagem acelerada e memorização, passou a ser considerado um gênio, ganhando 8 vezes o campeonato mundial de memorização. E assim como eu usei essa mesma técnica para aprender a falar francês e italiano, línguas que eu não sabia pronunciar sequer uma palavra, você pode usá-la para aprender inglês do zero, em apenas 7 dias. Mesmo tendo acreditado até hoje que falar inglês não seria possível para você. Portanto, se você sabe que pode perder várias oportunidades de trabalho e deixar de ganhar muito dinheiro por não saber falar inglês e precisa resolver esse problema o mais rápido possível para prosperar na sua carreira, se você sonha em fazer uma viagem ou até mesmo morar fora do Brasil, se você busca conhecimentos que só estão disponíveis em inglês, foque toda a sua atenção nesse vídeo para entender como a técnica funciona e conseguir usá-la para daqui a 7 dias estar falando inglês. Pois eu só compartilho essa técnica em seminários pagos e não sei por quanto tempo esse vídeo continuará sendo gratuito. Sendo assim, assista tudo com toda a sua atenção. E olha a minha falta de educação. Eu nem me apresentei ainda. Meu nome é Robson Santos, sou psicólogo formado pela Universidade Metodista, hipnoterapeuta formado pela Omni Hypnosis Training Center, que é o maior instituto de hipnose do mundo, presente em 17 países, além de especialista em técnicas de memorização e aprendizagem acelerada, que será o tema da apresentação de hoje, já que são essas técnicas que vão te possibilitar falar inglês em apenas 7 dias. Mas a forma como eu cheguei nesse método foi até engraçada. Desde os meus 7 anos de idade, eu era apaixonado por tudo que era relacionado à mágica. Nos meus aniversários, eu só queria saber de ganhar baralhos e outros itens que os mágicos costumavam usar. E por causa disso, em 1991, eu estava participando de um festival de mágica em Campos do Jordão.
Até que, de repente, eu me deparo com um cara memorizando tudo que ele via pela frente. Ele memorizava números, palavras, rostos, nomes de pessoas, enfim, o cara tinha uma memória de 20 elefantes. Para você ter uma ideia, olha o que ele fez. Ele distribuiu algumas revistas e começou a pedir para as pessoas falarem o número de uma página qualquer. Em seguida, ele falava exatamente sobre qual assunto aquela página se tratava, com um grau de detalhes absurdo. Nem se eu tivesse lido a página 2 minutos antes, eu conseguiria descrevê-la tão bem quanto ele, ainda mais aleatoriamente. E para se vangloriar ainda mais, em seguida ele começou a fazer o inverso. A pessoa dizia o assunto e ele falava em que página aquele assunto se encontrava. Todo mundo ficou extremamente assombrado com aquilo, inclusive eu, que já conseguia me imaginar usando o mesmo truque para impressionar os outros nas minhas demonstrações. Principalmente porque eu venho de uma família muito simples. E naquela época eu não tinha dinheiro para comprar aparelhos de mágica, que até hoje são muito caros. Durante a apresentação, eu percebi que ele não usava nenhuma caixa ou acessório para adivinhar tudo aquilo. E no final da apresentação, ele revelou qual era o seu truque, uma técnica de memorização. Nesse momento eu pensei, eu preciso aprender isso, pois essa é a melhor maneira que eu tenho de impressionar as pessoas nas demonstrações que eu costumava fazer. Então, assim que a apresentação acabou, eu fui correndo falar com ele e perguntei como aquele truque funcionava. Ele foi super bacana, me indicou alguns livros e me explicou algo super interessante sobre a nossa memória. Ele me disse o seguinte: Robson, existem 2 tipos de memória, a memória de curto prazo e a de longo prazo. A de longo prazo são aquelas recordações que acessamos quando bem entendemos. Por exemplo, se eu te perguntar como era a casa em que você morou na sua infância, sobre como foi seu primeiro beijo, ou sobre uma história engraçada que aconteceu com algum amigo seu, você vai se lembrar. Então, informações como essas, que você lembra sempre que quiser, estão armazenadas na sua memória de longo prazo. Agora, se eu te perguntar qual era a cor do cardápio do restaurante que você comeu pela última vez, ou como são os números do relógio da sua cozinha, provavelmente você fique na dúvida. Certamente são coisas que você viu. Você pegou o cardápio na mão, porém, você só observou e não registrou isso na sua memória. Então, essas informações fazem parte da nossa memória de curto prazo. E, geralmente, só conseguimos acessá-las alguns poucos segundos depois que acontecem. E com essa técnica de memorização que eu usei para fazer esse show, a informação vai direto para a minha memória de longo prazo, o que permite acessá-la sempre que eu quiser. É por isso que eu lembro de cada página da revista como se eu tivesse com ela aberta na minha frente agora. Então aquela conversa me deixou super animado. Eu precisava aprender esse truque de qualquer jeito. Então, chegando em casa, eu comprei os livros que ele me recomendou e comecei a aplicar as técnicas. Eu jurava que minha memória era péssima. Afinal, eu vivia esquecendo onde havia guardado as chaves. Até eu começar a praticar. Aquilo não parecia real. Depois de alguns minutos, eu já conseguia memorizar listas com dezenas de nomes, telefones de todos os meus amigos, datas de aniversário, cartas de baralho, rostos e nomes. Era incrível como aquilo funcionava. Então, nesse momento, eu me dei conta que ninguém tem memória ruim. O problema é que, infelizmente, ninguém nos ensina como usar a nossa memória da forma correta na escola. Pois com essa técnica, você consegue enviar todas as informações que você quiser para a sua memória de longo prazo. Depois de ler os livros e ter memorizado tudo que eu via pela frente, eu comecei a fazer pequenos shows, demonstrando minhas novas e poderosas habilidades de memorização. As pessoas ficavam espantadas e achavam que existia algum truque, alguma pegadinha. Mas não, era apenas minha memória, que agora estava treinada corretamente. Só que depois de perceber que todos ficavam espantados ao saber que tudo se tratava de memorização e entender que essas técnicas também poderiam ser úteis para o dia a dia das pessoas, eu comecei a fechar turmas e ministrar um curso de memorização, já que eu recebia muitos pedidos para ensinar o que estava fazendo. Eu ministrava esse curso em empresas, faculdades e também fechava turmas abertas para o público em geral. Enfim, o objetivo do curso era ensinar como as pessoas poderiam melhorar suas memórias para atividades comuns do dia a dia, como se lembrar de reuniões, aniversários de amigos, ou até de matérias que poderiam cair nas provas. Eu geralmente começava o curso ensinando a memorizar coisas básicas, como lista de compras, rostos e nomes, datas e números, e todo mundo ficava chocado ao entrar na sala sem conseguir memorizar 5 objetos da lista. E poucos minutos depois, saí memorizando listas gigantes, com dezenas de objetos. Pessoas que me juravam que tinha uma péssima memória, 5 minutos depois, mudavam de opinião. Pois a técnica funciona para qualquer pessoa e leva a informação diretamente para a memória de longo prazo, promovendo resultados instantâneos. No final do curso, por curiosidade, eu sempre perguntava aos alunos onde eles pretendiam usar essas estratégias de memorização. E praticamente todos eles respondiam que queriam usar nos estudos, algo que eu já imaginava. O que eu não imaginava é que, em muitos casos, os alunos gostariam de usar essas técnicas para aprender novos idiomas.
Já que desde aquela época as empresas pagavam mais e ofereciam oportunidades de trabalho muito melhores para quem sabia falar inglês. Fora que muitos brasileiros têm o sonho de morar nos Estados Unidos ou em outro país de língua inglesa, como a Inglaterra, por exemplo. Na verdade, o inglês é praticamente uma língua universal, pois em quase todos os países desenvolvidos as pessoas estudam inglês. Então, se você for fazer uma viagem para a Europa, por exemplo, você consegue se virar apenas com inglês, já que todo mundo tem o costume de aprender. E aquilo me deu um estalo. Para ser sincero, eu nunca tinha pensado na ideia de usar essas técnicas para aprender um novo idioma. Eu já sabia falar inglês, mas havia aprendido no CNA, em um curso de 2 anos de duração, com 3 aulas por semana. Para ser sincero, nesse momento eu me sentia até meio idiota por ter demorado tanto tempo assim para aprender inglês. Pois agora eu tinha em mãos uma ferramenta fantástica para aprender e memorizar qualquer tipo de informação. Foi então que eu pensei, eu preciso dar um jeito de testar essas técnicas para aprender um novo idioma. Pois como meus alunos queriam isso, seria ótimo desenvolver algo focado nessa necessidade. Só havia um problema. Como eu já disse, eu já sabia falar inglês. Então, como eu teria certeza se o método iria funcionar para os meus alunos? Foi então que eu lembrei que eu sempre quis conhecer Paris. Então eu pensei, por que não testar esse método para aprender francês? Dessa forma, eu conseguiria validar para mim mesmo se funcionaria ou não. E foi exatamente o que eu fiz. Demorei cerca de 9 a 10 dias para estruturar o método e estudá-lo por conta própria. E depois do 10º dia, eu já estava me sentindo bem confiante para me comunicar em francês. Consegui até assistir um filme francês sem legenda e entendi sem problemas. Mas ainda faltava um teste final. Eu precisava falar em francês com alguém e ver se numa conversa real eu conseguiria me comunicar bem, ser entendido e entender o que a outra pessoa dizia. Foi então que eu conversei com alguns amigos para ver se alguém conhecia uma pessoa que falasse francês. E uma amiga minha conhecia. Na verdade, ela tinha uma tia que era francesa e estava no Brasil. Perguntei se era possível marcar um café com ela para que nós pudéssemos conversar em francês. E ela conseguiu agendar isso para mim. Conversamos por cerca de 30 minutos e no final da conversa ela me disse: "Nossa, você fala muito bem. Se você for morar na França, vai conseguir conversar com qualquer pessoa. Há quanto tempo você está estudando?" Eu preferi nem responder, que eu estava estudando há 9 dias e não sabia sequer uma palavra em francês, pois certamente ela não iria acreditar. Mas aquele elogio me deixou extremamente feliz. Primeiro, porque eu havia aprendido um novo idioma que sempre quis saber. Segundo, porque eu fiz isso em apenas 9 dias, sendo que eu ainda estruturei o método dentro desse tempo. Com o método pronto, tendo apenas que estudar o idioma, eu certamente demoraria menos. E terceiro, porque finalmente eu poderia repassar um método eficaz de aprendizagem acelerada de inglês para os meus alunos e ajudá-los a alcançar o objetivo que eles desejavam. Bom, agora com certeza você está se perguntando, como funciona esse método tão inovador, não é mesmo? Então vamos lá, eu vou te explicar como tudo isso funciona agora. E é muito mais simples do que parece. A primeira coisa que eu pensei ao criar esse método foi no princípio de Pareto. Esse princípio vem de um economista italiano chamado Vilfredo Pareto. Depois de fazer um estudo sobre a distribuição de renda dos italianos, ele percebeu algo muito interessante. 80% de todo o dinheiro e riqueza do seu país estava concentrado na mão de apenas 20% da população. E com o tempo foi provado que esse princípio, que futuramente ficou conhecido como princípio de Pareto, ou Lei 80-20, estava presente em praticamente tudo. Por exemplo, quando você sai, você acaba usando apenas 20% das suas roupas e os outros 80% ficam esquecidos no armário. Você vai 80% das vezes em 20% dos mesmos restaurantes. 80% dos acidentes de trânsito são causados por 20% dos motoristas e assim por diante. Conhecendo esse princípio, eu logo pensei, isso com certeza se aplica à nossa comunicação. E acabamos usando 20% das palavras em 80% das conversas. Ou seja, para conseguir manter uma conversa com qualquer pessoa em qualquer idioma, eu não preciso saber todas as palavras desse idioma. Eu só preciso aprender as palavras mais usadas, que geralmente são cerca de 800. Vou te dar um exemplo. Você que está assistindo esse vídeo provavelmente é brasileiro ou nascido em algum outro país que tem o português como idioma principal, certo? E certamente você tem um ótimo vocabulário e conhece milhares de palavras. Você sabe o que significa candelabro, anatomia, batente, exaustor. Mas agora eu te pergunto, você usa essas palavras regularmente? Bom, a não ser que você trabalhe vendendo candelabros, provavelmente não. Você precisa dessas palavras para conseguir manter uma conversa com outro brasileiro? Com certeza não. Existem diversas outras formas de se comunicar sem essas palavras. Por exemplo, se você não conhecesse a palavra candelabro, você poderia chegar para o vendedor e dizer: "Amigo, você tem aquele negócio usado para colocar velas?" Agora, em contrapartida, palavras e termos como eu quero, água, comida, banheiro, casa, celular, onde fica, são usadas regularmente por você.
Portanto, se eu quero aprender um novo idioma, eu vou focar apenas nas palavras mais usadas, até porque é impossível conhecer todas as palavras. Por exemplo, segundo o Global Language Monitor, uma entidade que reúne os maiores estudiosos da língua, em 2009 a língua inglesa atingiu a marca de 1 milhão de palavras. E atualmente, a cada 98 minutos, é criada uma nova palavra em inglês. Ou seja, se você acha que só vai conseguir falar inglês quando aprender todas as palavras, você nunca vai sequer conseguir começar a falar. Mas calma, eu tenho uma ótima notícia para você. 90% da nossa comunicação consiste no uso de apenas 800 palavras. Exatamente, apenas 800 palavras. Ou seja, se você aprende essas 800 palavras, você já consegue se comunicar tranquilamente com qualquer pessoa, mesmo sem saber uma ou outra palavra que pode ser usada na frase. Quer uma prova? Leia o texto que está aparecendo na tela agora. Incrível como, mesmo com tudo embaralhado, você conseguiu, não é mesmo? Mas como o nosso cérebro é capaz de executar essas tarefas? Com o poder do contexto. Ou seja, mesmo sem entender a ordem de todas as palavras de uma frase, o seu cérebro consegue entender o significado pelo contexto. Então, se um turista chega para você e diz: água gelada porque com sede, a sua mente vai automaticamente completar a frase pelo contexto e você consegue entender perfeitamente o que ele quer. Água gelada porque está com sede. Sendo assim, se você entender apenas as 800 palavras mais usadas em inglês, você consegue compreender e se comunicar com qualquer pessoa tranquilamente. Bom, então o primeiro passo do método foi identificar as 800 palavras mais usadas no idioma que eu queria aprender. No caso, do meu teste foi o francês. E em seguida, eu utilizei as técnicas de memorização que eu usava nos meus shows de mágica e nos treinamentos de aprendizagem acelerada para memorizar essas 800 palavras em apenas 2 dias. Se formos levar em conta que os cursos tradicionais prometem te ensinar 3 palavras novas por dia, isso parece um milagre, mas não é. Enquanto esses cursos focam em gramática, regras e outras coisas que só vão retardar o seu processo de aprendizado, eu estruturei esse método em cima do que é mais importante para dominar qualquer idioma. Ou seja, dominar o vocabulário é a chave para conseguir conversar com qualquer pessoa, que são as 800 palavras principais. E com as técnicas de aprendizagem acelerada e memorização, que enviam a informação direto para sua memória de longo prazo, em apenas 2 dias você já consegue memorizar essas 800 palavras, pois não desviará seu tempo e sua atenção para coisas que não importam. O problema, que na verdade é o grande erro que impede as pessoas de aprender a falar inglês, é querer começar falando perfeitamente. Algumas pessoas acham feio falar uma ou outra palavra errada. Elas querem já sair falando inglês sem sotaque desde o começo, sem errar nenhuma conjugação de verbo, e é exatamente por isso que elas nunca conseguem falar. Pois a melhor maneira de aprender a falar um novo idioma é falando esse novo idioma. E como essas pessoas vão aprender esperando estar com o idioma afiado para só então começar a falar? Então, ao invés de perder tempo estudando gramática e outras coisas que retardam o processo de aprendizado, você precisa focar em falar as novas palavras que você aprendeu. E esse é exatamente o segundo passo desse método de aprendizagem acelerada. Falar. Foi exatamente isso que eu fiz após aprender as 800 palavras mais usadas do francês. Eu treinei a fala de cada uma dessas palavras nos dias seguintes. E sem isso, eu nunca teria tido a confiança necessária para conversar com uma francesa fluente. Porém, para que tudo ficasse ainda mais natural, eu precisava de um terceiro passo. Porque se você parar para pensar, verá que nós não nos comunicamos utilizando palavras. Opa, como assim, Robson? É claro que eu me comunico usando palavras. Não, você se comunica usando frases. Você precisa das palavras para formar frases. E com as frases nós transmitimos as informações da nossa mente para a mente da pessoa com quem nós conversamos. E é exatamente esse o terceiro passo do método. Criar frases usando as 800 palavras fundamentais do idioma. Pois quando transformamos palavras em frases, conseguimos nos comunicar tranquilamente com qualquer pessoa. Só que na hora de estruturar o programa em inglês, eu percebi algo que facilitaria demais o processo de aprendizagem dos meus alunos, que são as palavras cognatas. Palavras cognatas são aquelas que possuem a mesma origem e vêm da mesma família semântica. O português é um idioma criado a partir do latim. Já o inglês sofreu muitas adaptações, porém boa parte das suas palavras também vem do latim, ou seja, da mesma família semântica. E por isso nós brasileiros temos uma enorme vantagem para aprender inglês, já que muitas palavras da nossa língua são bem parecidas. Veja esses exemplos. Accidental significa
acidental. Creation significa criação. Comedy significa comédia. Competition significa competição. Agora, veja como você é capaz de traduzir isso. Different significa economy, significa emotion, significa future, significa garage, significa... Eu aposto que você não teve nenhuma dificuldade para traduzir essas palavras, correto? A boa notícia é que existem várias palavras cognatas em inglês e português. Ainda bem, já que nós não teríamos a mesma sorte se fôssemos japoneses, por exemplo. Ou alemães. Mesmo sem ainda ter aprendido inglês em 7 dias usando esse método, você já consegue compreender, pois como eu já te expliquei, o inglês e o português possuem diversas palavras cognatas. Agora você entendeu que conseguir falar inglês em apenas 7 dias é possível, desde que você siga um método que, primeiro, foca nas palavras realmente indispensáveis e mais usadas. Segundo, armazena essas palavras diretamente na sua memória de longo prazo, de forma que você não esqueça quando você precisar delas. E terceiro, prioriza a prática em falar o idioma e construir frases, ao invés de perder tempo com gramática e regras chatas que não são necessárias para que você consiga compreender e falar inglês. Depois de alinhar tudo isso, eu finalmente levei esse método para os meus alunos. E veja o que eles têm a dizer sobre isso. Fantástico, pessoal! Olá, meu nome é Paulo Sérgio, sou gerente comercial. Estou aqui para dar testemunho de um método fantástico que eu conheci por intermédio de Robson dos Santos. Esse método de aprender a falar inglês em 7 dias. Impressionante, né? É de duvidar. Eu também duvidei. Mas paguei para ver. Olha, pessoal, impressionante. Funciona. Funciona de verdade. Em 1h30 eu consegui memorizar mais de 200 palavras no meu vocabulário de inglês. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer, eu nunca tive contato nenhum com o inglês. Ouvia muita música americana, muita música inglesa, que eu sou fã, sou uma pessoa eclética e tal. E tem uma música que sempre me chamou atenção, uma música que era tema do filme Mad Max. E depois que eu memorizei essas 200 palavras, em 1h30, por incrível que pareça, entrei do nada dentro do carro, liguei o som, eu estava conversando com a minha esposa, de repente me tocou a música. Puxa, calma, agora eu sei sobre o que está falando essa música. Antes eu cantava e tal, tudo mais, mas não sabia sobre o que falava. Depois de 1h30 de memorização, de 200 palavras memorizadas desse vocabulário inglês, desse método que o Robson me apresentou, eu consegui saber a respeito do que estava falando essa música. Só para você entender, 1h30 só de disposição, eu já consegui ter uma noção a respeito do que falava a música. Então eu agradeço ao Robson dos Santos por ter apresentado para mim esse método. Estou feliz com ele e olha, eu recomendo a você, você vai se surpreender e toda a sua vida vai ser boa, vai melhorar com relação ao seu desenvolvimento do inglês. Sucesso para você, faça como eu fiz, eu estou feliz. Hi, my name is Gilberto Ribeiro Rodrigues. I'm from Brazil and I live in Australia. I have been here since 2013. Do you know how to speak in English in 7 days? No, it's strange to believe, but I will explain to you. Okay, meu nome é Gilberto Ribeiro Rodrigues, sou brasileiro e eu estou morando na Austrália desde 2013. Você sabe como falar inglês em 7 dias? Estranho, né? Difícil entender isso daí. Ok, vou explicar para você. Eu conheci uma metodologia muito fácil no Brasil de aprendizado em inglês. Eu não acreditava, porém, no começo, porque eu achava impossível aprender inglês em 7 dias, uma coisa que é muito difícil. Só que, através de uma festa que eu estava, conheci uma pessoa que me apresentou esse método, que é o Robson Santos. Eu não acreditei no momento, achei que ele estava falando até bobagem, só que a partir da hora que eu paguei para ver,
eu fiquei meio confuso, porque eu falei, nossa, sabe o que parece mágico, mas não é. Em 7 dias você pode aprender a falar inglês. Tudo depende de você. Não adianta você adquirir esse material e não estudar. Pegar o material e encostar na sua desk, ó, tô falando inglês, encostar na sua mesinha e esquecer esse material lá que você não vai aprender. Você vai estudar. 7 dias, ele te garante isso, você tem que estudar os 7 dias dedicado dentro disso. E você vai conseguir aprender um vocabulário legal, você vai pegar várias dicas, você vai conseguir entender o que é a língua inglesa. Então, minha dica para vocês é isso. Se vocês não conhecem esse método, pode confiar, pode fazer, pode estudar isso daí que vocês não vão se arrepender, vocês vão conseguir aprender inglês. E outra, é muito mais barato que escola, bem mais barato que escola, porque você pagar uma mensalidade, só uma parcela de escola é mais cara do que esse ensino, esse método do Robson Santos. Eu aconselho vocês a garantir isso daí, porque esse método vai ajudar muito vocês na sua vida futuramente, na sua parte profissional. Como eu falei, estou na Austrália, não tinha inglês antes de vir para cá e graças a Deus consegui aprender. Esse método dele ajudou muito. No final desse vídeo você pode ver outros depoimentos de alunos que aprenderam inglês em 7 dias com esse método, que eu venho ensinando desde 2006 e resolvi chamar de Programa Inglês em 7 Dias. Porém, depois de um tempo, a informação começou a se espalhar e alguns problemas começaram a surgir. Por exemplo, algumas pessoas de outras cidades queriam participar do programa, mas não conseguiam vir para Campinas por 7 dias. E eu também estava chegando no meu limite, pois na sala de treinamentos que eu utilizava cabiam apenas 20 pessoas. Eu estava deixando de atender vários alunos por causa dessas limitações físicas. Foi então que um dos meus alunos me deu a seguinte sugestão, muito boa. Ele me disse, Robson, por que você não cria uma versão online do programa Inglês em 7 Dias? Dessa forma, pessoas de todo o Brasil podem aprender inglês sem sair de casa. E você consegue ajudar muito mais gente ao mesmo tempo. E eu achei a ideia sensacional. E por coincidência, eu tinha um outro aluno que trabalhava vendendo cursos pela internet. Ele tinha alguns materiais para corretores de imóveis. Eu conversei com ele me ensinou tudo o que eu deveria fazer para estruturar o programa e disponibilizar totalmente online, de forma que pessoas de todo o Brasil, e por que não do mundo, pudessem estudar. Pois também estava recebendo vários contatos de pessoas em Portugal interessadas em estudar usando esse método. E foi exatamente isso que eu fiz. Passei os últimos meses gravando o treinamento e criando um portal fechado de alunos, que pode ser acessado com uma senha exclusiva. O portal Inglês em 7 Dias. Acessando essa área fechada, você terá acesso a todo o treinamento. Basta assistir os vídeos e realizar os exercícios que eu passo para daqui a 7 dias você conseguir compreender e conversar em inglês com qualquer pessoa. Veja como funciona o programa Inglês em 7 Dias. Nos 3 primeiros dias, nós vamos construir a base necessária para que você consiga falar inglês tão rápido. Pois nesses dias, nós vamos memorizar as 800 palavras mais usadas em inglês. Aprendendo apenas essas palavras, você será capaz de entender qualquer conversa e se comunicar com qualquer pessoa, já que essas palavras elas são responsáveis por 90% da comunicação no idioma inglês. Após esses 3 dias, você vai perceber que já estará entendendo muita coisa que se fala em filmes legendados, sem precisar da legenda. E você já sentirá bastante confiança para avançar, pois o seu vocabulário estará bem estruturado. Você não precisará perder tempo memorizando regras gramaticais ou palavras que você nunca vai usar. Afinal, para que você aprenderia a falar palavras como onomatopeia ou candelabro? Quantas vezes você já usou essas palavras em português? Pouquíssimas, não é? Você conseguiria viver sem falar essas palavras? Com certeza. E ter uma vida muito boa, inclusive, pois pelo menos você sabe chegar num restaurante e pedir uma comida. Portanto, nesses 3 dias, nós não vamos perder tempo com besteiras e aprender apenas o que nos interessa para conseguir conversar em inglês com qualquer pessoa, em qualquer situação. No 4º dia, vamos usar uma técnica de aprendizagem acelerada para fixar ainda mais essas palavras na sua mente. Com essa técnica, você enviará as informações para a sua memória de longo prazo, permitindo que você use essas informações sempre que você precisar. Sabe aqueles brancos que nós temos quando não nos lembramos direito de determinadas coisas? Então, o 4º dia serve exatamente para evitar que isso aconteça com você. No 4º dia, você vai ouvir uma gravação dessas palavras para você treinar sua pronúncia. Essa gravação serve para ajudar ainda mais a gravar as informações em sua memória, além de te ajudar a pronunciar as palavras corretamente.
Quanto mais sentidos usamos no aprendizado, mais rápido aprendemos. E não existe maneira mais rápida de aprender inglês do que falando. Por isso, esse dia é muito importante, pois você, de fato, começará a falar inglês. E no 5º dia, vamos novamente usar essa técnica de aprendizagem acelerada, mas dessa vez continuando o treino da pronúncia, pois isso ajudará a fixar a forma certa de pronunciar essas palavras na sua mente, o que fará com que você tenha muito menos sotaque, sua comunicação flua de uma forma muito mais clara e as pessoas te compreendam muito melhor. Após o 5º dia, você já terá todo o vocabulário necessário para falar inglês com qualquer pessoa fixado na sua mente. E agora é a hora de colocar tudo isso em frases. Portanto, no 6º dia, vamos trabalhar na construção de frases usando as palavras que você aprendeu. Vamos praticar as frases mais usadas em inglês de forma que você consiga se virar bem em qualquer situação. Se você ficava com medo de ir viajar e não saber nem como pedir algo para comer, vamos resolver isso agora. Pois com essas frases você conseguirá se comunicar com qualquer pessoa em qualquer situação. E para finalizar, no 7º dia, vamos continuar aprendendo frases importantes para a nossa comunicação. De forma que você termine o 7º dia tendo total controle das 800 palavras mais faladas, sabendo exatamente como usá-las para construir frases e conversar com qualquer pessoa em inglês. E tudo isso em apenas 7 dias. Imagine daqui a 7 dias fazer uma entrevista de emprego em inglês e convencer as pessoas de que você é a pessoa certa para ocupar o cargo, ganhando mais dinheiro e tendo a ascensão que você tanto quer na sua carreira. Imagine ter acesso a todas as oportunidades incríveis que saber falar inglês te oferece em apenas 7 dias. Mesmo se você nunca conseguiu aprender inglês em uma escola tradicional, mesmo que você hoje não saiba falar sequer uma palavra em inglês, mesmo se você se acha novo ou velho demais para aprender um novo idioma. Tudo porque o método foi formulado com o mais avançado método de aprendizagem acelerada, que foca apenas no que de fato é importante, para que você fale inglês rapidamente e envie as informações que você realmente precisa diretamente para a sua memória de longo prazo. Acha isso legal? É que você ainda não viu os bônus. Exatamente. Eu ainda vou te dar alguns bônus incríveis se você fizer sua inscrição no programa Inglês em 7 Dias. O primeiro bônus que você recebe, o nome dele é Inglês Fluente com Filmes e Séries. Daqui a 7 dias você conseguirá conversar com qualquer pessoa em inglês. Porém, é óbvio que quanto mais vocabulário você souber, mais fluente você ficará. E melhor será o seu inglês. Porém, como eu já te disse, estudar gramática e outras técnicas usadas por escolas tradicionais de inglês só vão te fazer perder tempo e dinheiro. Pensando nisso e se inscrever no nosso portal, você terá acesso ao bônus Inglês Fluente com Filmes e Séries. Por que filmes e séries? Primeiro, porque não tem nada mais divertido do que assistir filmes e séries, não é mesmo? E segundo, porque com filmes e séries nós podemos praticar inglês, estimulando várias áreas diferentes, como audição, fala, escrita, além de associar emoções nesse processo. Como eu já comentei com você, nós nos lembramos facilmente de coisas emocionais que aconteceram em nossa vida, como nosso primeiro beijo, por exemplo. Isso acontece pois as emoções levam essas informações para a nossa memória de longo prazo. Portanto, além de se divertir, você aproveitará a carga emocional usada em filmes e séries para se tornar fluente em inglês, estudando apenas 30 minutos por dia, de 2 a 3 vezes por semana, após concluir o programa Inglês em 7 Dias. Este bônus poderia ser tranquilamente vendido por R$ 497, já que você vai aprender inglês se divertindo. Porém, ele será seu grátis, assim que você se inscrever no programa Inglês em 7 Dias. O segundo bônus que você recebe chama-se Confiança Instantânea. Como você já deve saber, para aprender a falar inglês rápido, você precisa falar inglês. Pois executar uma ação é um dos pontos mais importantes para enviar uma informação para a sua memória de longo prazo. O problema é que muitas pessoas ficam envergonhadas e não têm confiança para falar, ou por medo do que os outros vão pensar, ou ainda por não se sentirem seguras. E como já mencionei nessa apresentação, eu também atuo como hipnoterapeuta. Inclusive, me formei na Omni Hypnosis Training Center, que é o maior instituto de hipnose do mundo. Durante anos, eu uso a hipnose para ajudar as pessoas em diversas áreas, desde reverter traumas e medos até desenvolver a confiança para alcançar objetivos específicos. Sendo assim, eu decidi criar um áudio com uma reprogramação mental com hipnose, para te ajudar a ter toda a confiança que você precisa para falar inglês. Você não precisa fazer nada demais, basta relaxar e ouvir o áudio pelo menos uma vez por dia. E as crenças negativas que bloqueiam o seu inglês serão removidas, uma a uma. A sua mente será reprogramada e finalmente o inglês vai sair da sua boca.
Se você fosse fazer apenas uma sessão de hipnoterapia para eu te ajudar com esse problema no meu consultório, você pagaria R$ 1.500. E esse bônus, que pode ser usado quantas vezes você quiser, será seu, de graça, assim que você se inscrever no programa Inglês em 7 Dias. Mas calma, pois isso ficará ainda melhor. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso deixar bem claro para quem é e para quem não é esse treinamento. Isso é muito importante, então preste bastante atenção. O programa Inglês em 7 Dias não é para quem acha que pode aprender inglês sem fazer nada e sem estudar. Também não é para quem não pensa em crescer na carreira, em fazer viagens incríveis e está totalmente satisfeito com sua vida atual. Também não é para quem acha que precisa ter um inglês perfeito para começar a falar. Então, se você se enquadra em uma dessas 3 situações, esse programa realmente não vai te ajudar. Agora, o programa Inglês em 7 Dias para quem entende que, embora o programa seja rápido e simples, é preciso se esforçar e colocar os exercícios em prática durante esses 7 dias. É para quem já tentou estudar inglês nas escolas tradicionais e até sabe algumas palavras, mas nunca conseguiu de fato conversar inglês. Para quem não sabe absolutamente nada de inglês e quer aprender a falar inglês em apenas 7 dias. Para quem já está em um nível intermediário, mas quer aumentar ainda mais o seu vocabulário com técnicas de memorização e aprendizagem acelerada. Para quem sonha em ter um futuro melhor, com mais oportunidades, tanto na vida profissional como pessoal. Para quem sonha em viajar ou até morar fora do Brasil, conhecer pessoas incríveis e lugares incríveis. Para quem realmente está comprometido a mudar de vida nos próximos 7 dias. Você se enquadra nesse perfil? Então o programa Inglês em 7 Dias é para você. E podemos prosseguir. Agora chegou o momento de você tomar uma decisão. Você pode continuar se frustrando toda vez que precisar de uma informação que está disponível apenas em inglês. Pode continuar com receio de visitar um país que você sempre sonhou em conhecer por não saber nem como pedir algo para comer lá. Pode continuar assistindo de braços cruzados outras pessoas que sabem falar inglês, pegando as oportunidades profissionais que poderiam ser suas. Pode até mesmo continuar correndo risco de ficar obsoleto profissionalmente, já que as informações mais atuais sempre vão estar disponíveis primeiro em inglês. Ou você pode ir pelo caminho mais difícil, se matricular em uma escola de inglês tradicional e passar anos pagando mensalmente, estudando no mínimo 3 vezes por semana e no final ver que não saiu apto a conversar ou manter uma conversa de 2 minutos com um americano. Então eu te pergunto, quanto vale ter esse poder? Quanto vale conseguir falar inglês com qualquer pessoa daqui a 7 dias? Quanto vale se sentir confiante para aproveitar todas as oportunidades profissionais que te esperam quando você finalmente aprender a falar inglês? Quanto vale economizar anos de esforço e usar uma técnica que te dá resultados melhores em apenas 7 dias? Nós dois sabemos que isso vale muito. Porém, você terá a oportunidade de ter tudo isso por pouco, por muito menos do que vale na verdade. Eu não vou te cobrar R$ 5.400 a R$ 12.600, que é o preço médio cobrado para concluir um programa em uma escola tradicional de inglês. Afinal, eu não preciso de 18 a 36 meses para te ensinar a falar. Embora te poupar de todo esse sofrimento, seria um ótimo argumento para aumentar o preço do programa Inglês em 7 Dias. Eu não vou fazer isso, porque eu realmente tenho paixão pela aprendizagem acelerada e acredito que o Brasil seria diferente se as escolas usassem essa metodologia de ensino. Portanto, por apenas 12 parcelas de R$ 58,16 ou R$ 597 à vista, você terá acesso completo ao programa Inglês em 7 Dias, com mais todos os bônus. Tudo o que você precisa fazer agora é clicar no botão abaixo desse vídeo e se inscrever no programa. Quantas vezes você já gastou muito mais do que isso em roupas que são jogadas no seu armário, em happy hours com seus amigos depois do trabalho, ou comendo besteiras? Se você botar na ponta do lápis, verá que investir apenas 12 parcelas de R$ 58,16 por mês em algo que vai mudar drasticamente a sua vida, te trazendo infinitas possibilidades, é algo muito abaixo do que isso realmente vale. Mas aproveite, pois esse preço promocional só é válido enquanto estivermos em fase de lançamento do programa. Depois disso, o valor será o mesmo que eu cobrava para ministrar esse treinamento presencialmente, o que é mais do que o dobro do que você vai investir agora. Sendo assim, clique no botão abaixo do vídeo e realize sua inscrição com esse desconto. O pagamento é totalmente seguro, pois nós utilizamos o Hotmart, a maior plataforma de cursos online do Brasil, para realizar todas as transações. Assim que seu pagamento for aprovado, você recebe automaticamente um e-mail com as instruções para acessar o material e pode começar a estudar ainda hoje se você quiser. E se você fizer sua inscrição agora, eu ainda tenho mais 3 super bônus para você. Como muitos alunos desejam aprender inglês para obter melhores oportunidades profissionais,
eu pensei que seria interessante ter algum bônus que pudesse ajudar a se dar bem em uma entrevista de emprego em inglês. E foi por isso que eu convidei uma pessoa que é especialista nisso para contribuir com os alunos do programa Inglês em 7 Dias. E ele acabou criando o super bônus chamado Entrevista de Impacto. Nesse bônus, ele vai te ensinar tudo o que você precisa fazer para causar impacto e se destacar em uma entrevista de emprego em inglês e vencer a concorrência que está disputando a vaga com você. Portanto, se o seu objetivo é usar esse curso para crescer na carreira ou ser promovido, esse bônus é fundamental para você. O segundo super bônus recebe o nome de Alimentos para o Supercérebro. Esse material foi criado pelo médico Dr. Juliano Pimentel, que dedica boa parte dos seus estudos para compreender como os alimentos podem aumentar nossa performance. E nele você vai conhecer os 7 alimentos mais poderosos para turbinar o seu cérebro e sua memória, te dando mais energia para os momentos em que você for estudar. Então, se você trabalha muito e geralmente fica sem energia na hora dos estudos, basta incluir esses poderosos alimentos em sua alimentação e o seu desempenho cerebral vai aumentar drasticamente. E para finalizar, eu ainda tenho um terceiro super bônus para você. As ferramentas de ouro para acelerar o seu inglês. Nesse bônus, eu reuni as principais ferramentas para te deixar fluente em tempo recorde. Nesse módulo, você verá os melhores portais para praticar seu inglês com nativos. Você verá ferramentas incríveis de aprendizagem acelerada adaptadas ao inglês. As melhores músicas para praticar o seu inglês cantando e se divertindo. E livros poucos conhecidos que são perfeitos para treinar o seu inglês. Enfim, eu fiz uma coletânea com as melhores ferramentas para quem deseja levar o seu inglês para o próximo nível em um tempo recorde. Porém, esses bônus são muito exclusivos e só estarão disponíveis se você fizer sua inscrição agora. Então, para não perder o acesso a esses materiais, clique no link abaixo e faça parte do portal Inglês em 7 Dias agora mesmo. Bom, se você assistiu a esse vídeo até agora, significa que você quer isso. Você quer aprender a falar inglês em apenas 7 dias, pois sabe que muitas oportunidades incríveis estão passando pela sua vida nesse momento. Oportunidades que você está perdendo por não saber falar inglês. Você quer entrar em algum site de viagens daqui a 7 dias e planejar a realização do seu sonho. Você quer ter uma conversa profissional daqui a 7 dias, sabendo que conseguirá se comunicar em inglês tranquilamente se for preciso. Mas para isso acontecer, você precisa dar o próximo passo. Eu definitivamente não posso fazer isso por você. Como diria o Tony Robbins, é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. E agora você tem a oportunidade de tomar uma pequena decisão que causará um profundo impacto na sua vida. Basta clicar no link abaixo do vídeo, fazer sua inscrição e se inscrever no treinamento. E para deixar a sua decisão ainda mais fácil, você pode apenas testar o programa Inglês em 7 Dias. Exatamente. Você tem 15 dias para testar o programa e sentir por conta própria a evolução do seu inglês. Talvez você esteja se perguntando, Robson, por que você está me oferecendo 15 dias se o programa tem apenas 7 dias? Estou fazendo, primeiro, porque eu acredito muito na qualidade desse treinamento e sei dos resultados que ele vai gerar na sua vida. E segundo, porque talvez você não possa começar a estudar hoje. Talvez você só consiga começar daqui uma semana. E além disso, você também precisa de um pouco mais de tempo para assistir todos os bônus. Então, eu estou te dando 15 dias completos para que você possa usar todo o programa no seu ritmo e sentir por conta própria a transformação acontecer. Você poderá ver a cara de espanto dos seus amigos quando você começar a falar em inglês com eles em tão pouco tempo. Você pode ouvir suas músicas preferidas e finalmente entender o que elas significam. Mas eu preciso avisar que isso tem um lado ruim, pois provavelmente muitas músicas que você considerava ótimas vão perder a graça após você descobrir que a letra não era tão boa assim. Você poderá sentir como as palavras em inglês surgem na sua cabeça quando você precisar usá-las, pois através do método elas estarão armazenadas em sua memória de longo prazo, só esperando o momento em que você precisar delas. E se por qualquer motivo você sentir que esse programa não funcionou para você, basta solicitar o seu dinheiro de volta dentro desse prazo e eu devolvo cada centavo, sem fazer nenhum tipo de pergunta. Eu dou uma garantia tão forte, pois já ensino esse método há mais de 10 anos e sei que ele funciona para qualquer pessoa que decidir colocá-lo em prática. Então, basta clicar no botão abaixo desse vídeo agora mesmo e ter acesso a tudo isso ainda hoje, sem nenhum risco. Você já aprendeu que para aprender a falar inglês, você precisa de um método de estudos que envia as informações para a sua memória de longo prazo, correto? Já aprendeu que aprender gramática e outras regras só atrasam o seu aprendizado? E que a melhor maneira de aprender inglês é memorizar as palavras mais usadas e falar. E também já sabe que com o método certo, você pode fazer isso em apenas 7 dias. E esse método já foi criado para você. O guia de estudos já está montado, as orientações já foram gravadas e tudo está pronto. E você ainda tem uma garantia de 15 dias, que impede que você corra qualquer risco.
Ou você fala inglês daqui a 7 dias, ou pode pedir o seu dinheiro de volta. Então, eu sinceramente não sei o que você está esperando. Se eu fosse você, já teria clicado no botão abaixo desse vídeo e adquirido o programa Inglês em 7 dias faz tempo. Pois eu sei o que é levar anos para aprender a falar inglês. E não faria isso novamente, jamais. Bom, eu devo confessar que ficaria muito feliz em te ajudar, assim como venho ajudando centenas de alunos ao longo dos últimos anos. Mas agora, você só pode tomar uma dessas 3 opções. A primeira é sair desse site e continuar sua vida, sabendo que poderia estar falando inglês daqui a uma semana, se abrindo a milhares de novas oportunidades. A segunda é tentar aprender a falar inglês por conta própria, tentando criar o seu próprio método de estudo sozinho. É óbvio que o mais provável é que isso nunca saia do papel. E enquanto você amadurece a ideia, corre o risco de ver outras pessoas tomando vagas que deveriam ser suas, por saberem falar inglês e você não. Ou você pode escolher a terceira opção, que geralmente é escolhida por pessoas inteligentes que sabem que o tempo é o nosso bem mais valioso e precisam aprender a falar inglês rápido, que é clicar no botão abaixo, fazer sua inscrição e começar o seu processo de aprendizagem acelerada de inglês ainda hoje, para daqui a 7 dias ter o poder de realizar os objetivos que você tanto quer. Finalmente, sentindo o poder de dominar o idioma mais importante do mundo. E tudo isso com a garantia que ou funciona para você, ou você tem 15 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Espero que você tome a melhor decisão. Agradeço pelo tempo que passamos juntos e, independentemente da decisão que você tome, eu desejo muito sucesso para você. Um forte abraço e que Deus o abençoe.